recording is on. Pessoal, item 5 da ICA, contraditório e ampla defesa. Então, está lá na parte de eu apresentar, né, as alegações lá, um uma pretensa indiciação não, né? Mas tanto que eu conste como sindicado, uma sindicância, eu vou ter direito a contradizer, né, aquilo que estão imputando a mim. Então, agora isso é uma coisa nova na ICA, a ICA de 2006 não tinha contraditório para a defesa. Eu, na verdade, acho que nem deveria ter nessa, porque a ICA a sindicância é um procedimento administrativo. Então, você não tem, a despeito de você ter, de repente, um sindicado ali, nada foi imputado a ele ainda. Então, ela vai fechar ali para indicar ali a abertura de um FTD, indícios de crime. Tá? Então, não sei se seria, né, nem a presença do advogado, mas dessa forma que alteraram a ICA e com a inclusão, né, do contraditório para a defesa, bem como da presença aí da possibilidade de presença de um advogado para auxiliar o pretenso sindicado, né, na sindicância. Mas vamos lá. A sindicância, ela obedecerá, né, aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Contraditório eu vou dizer ao contrário, né? Você fala que eu tirei a cadeira dali, eu vou dizer para você que eu não tirei. Então, eu vou contradizer aquilo que você está me dizendo. Ok? Aquilo que você está imputando a mim. Ok? E a ampla defesa, para eu contradizer isso, eu vou apresentar todos os meios de provas legais, né, admitidos, para poder mostrar que eu não tenho culpa. Nada, não foi eu que fiz aquilo ali. Sucintamente é isso, pessoal. Tá? Então, está aqui, ó, com a utilização dos meios de recursos a ela inerentes. Ok? Para exercício do direito de defesa, será aceita qualquer espécie de prova de mentira de direito, desde que não atente contra. Então, como eu falei, qualquer prova para poder provar a minha, eu posso utilizar todos os meios, né, apresentar qualquer tipo de prova para mostrar a minha inocência. Logicamente, tem que ser uma coisa lícita, tá legal? Então, admitida em direito. Então, não pode atentar contra a moral, contra a saúde, segurança individual ou coletiva, contra a hierarquia, tampouco contra a disciplina. Tá bom? Ainda, pessoal, direitos do sindicado. Então, se eu tenho uma sindicância na qual haja a figura do sindicado, ele tem alguns direitos. Quais são os direitos? De acompanhar o processo, de apresentar a defesa prévia e alegações finais. Então, a partir do momento que ele é intimado, né, ele figura ali, ou figura na sindicância como sindicado, ele já pode fazer a defesa dele previamente. Ok? E ainda, lá ao final, ele pode apresentar ali, como último meio de defesa, as alegações finais. Ok? Ele pode arrolar testemunhas, no máximo, quantas testemunhas, pessoal? Eu não sei se já... Máximo, quantas testemunhas? 5, né? E o ofendido, quantas testemunhas ele pode apresentar? O ofendido. E o sindicante? O sindicante pode apresentar quantas? À vontade. Isso aí, imagina, tá? O sindicante ele pode ouvir quantas testemunhas ele achar que seja necessário para poder concluir ali a sindicância dele, tá ok? Então, mais um direito aqui do sindicado, assistir. Aqui, pessoal, o que nós vimos lá? O sindicado, ele é sempre o último a ser ouvido, né?
primeiro noticiante, ofendido, as testemunhas, tanto do ofendido, noticiante, e até do sindicato, as indicadas pelo sindicato, tá? Ele é o último a ouvir, todo mundo. Aí você vem aqui no item 5.2 e assistir aos depoimentos é um direito do sindicato. E aí eu comentei no nosso curso passado que foi ano passado, início do ano passado, ou final de 2019, veio um documento, eu não lembro, o CONGEP mandou para a gente, que eu ia para subordinado ao CONGEP, mas para dar algumas opiniões sobre visando a alteração dessa ICA, que eu acredito que ela deva estar em fase aí de alteração, porque, salvo engano, desde 2019, deva estar em fase de alteração. Sobre, né, sugestões para poder fazerem parte aí dessas alterações. E eu falei do item 2. Se eu não me engano, eu falei do 2.9, deixa eu ver se foi isso mesmo, rapidinho, pessoal. 2.9, noticiante ofendido. Então, eu falei do 2.9, que ele fala que o noticiante ofendido e as testemunhas deverão ser ouvidas antes do sindicato. Eu falei que esse item aqui deveria ser tirado, porque fica uma letra morta aqui na ICA, bem como esse item ponto 2 aqui, no que diz respeito a assistir os depoimentos. Lá eu falei para poder tirar, né, a sugestão seria tirar aquele... Desculpe, eu fiz um link lá falando que aquele item 2.9 seria a letra morta aqui na ICA. Tá? Para ele ficar legal, eu pedi uma alteração aqui no 5.2, que é a questão de assistir o depoimento. Eu falei, a sugestão foi que o sindicante ele tenha o direito de assistir ao depoimento das testemunhas que foram roladas por ele. Não assistir aos depoimentos do ofendido, do noticiante, das testemunhas de um ou de outro. Agora, das deles, tudo bem. Então, tá? O Moisés, acredito que o contraditório e a ampla defesa foram incluídos pelo fato de o resultado da sindicância servir de peça de um... Não, mas aí é que eu estou te falando. Os dois, Moisés, não, os dois são procedimentos administrativos que não vai apenar ninguém. Tanto a sindicância quanto o IPM não vai apenar ninguém. Tá? São peças informativas. A sindicância é uma peça informativa que pode ser, se declinar lá para um IPM, pode ser informativa do IPM. Se declinar para um FETD, pode ser uma peça informativa para o FETD. Aí sim, tá? No caso do FETD, você vai ter que constituir advogado, porque ali pode sobrar para você. O IPM ele vai ser elaborado, mas ele ainda vai lá para a auditoria militar, para a promotoria saber se ela vai te denunciar ou não. Entendeu? Se ela vai oferecer denúncia ou não. E aí vai passar pelo juízo. Aí sim, se o juízo oferecer denúncia, aí você começa a coçar a tua barba. Você constitui advogado e tudo. Tá? Mas tanto o IPM quanto a sindicância são procedimentos administrativos. São peças que vão servir para informativas, né? Uma é para a justiça, a outra aqui para procedimento administrativo. Ok? Mas a informação será gerada sem as garantias do sindicato. Ele pode alegar isso? Não, pode, não, sim, mas eu estou dizendo o seguinte, na de 2006 não havia isso. Agora, concordando contigo, eu acredito que esse contraditório para a defesa, e bem com a presença do advogado, tenham surgido, não foi por isso, né? Mas por quê? Como o ofendido pode ser também uma empresa que mantém a relação com o Comando Aeronáutica, o Comando Aeronáutica não vai dar mole, né? Não vai dar mole. Então, ele colocou isso colocou o contraditório para a defesa, bem como a possível presença de um advogado, colocou aqui na ICA. Eu entendo que foi por isso, porque eles também, a FAB não vai dar mole. Aí pega uma empresa privada aí, os caras
vem com mão pesada aqui para cima da gente. Tá? Mas, enfim, pode ser também essa colocação que você fez. Tá? Então, voltando aqui a falar, então, assistir depoimentos eu não concordo, tá? Como direito, como DAS, porque senão qual a validade do 2.9, que fala que o sindicado é o último a ser ouvido? Ou se você dá o direito a ele de assistir aos depoimentos. Então, o 2.9 é letra morta. De solicitar reinquirições, pessoal, tá? Reinquirições, ou seja, ouvir novamente quem já foi ouvido, ok? Então, ele solicita reinquirição. Quem solicita a inquirição é o sindicante. O sindicado ele pode solicitar a oitiva de uma testemunha que já foi ouvida, de uma pessoa que já foi ouvida. Por isso que é reinquirição. De requerer perícias? Pode, beleza, sem problemas. De juntar documentos? Beleza. De obter cópias de peças dos autos? Sim. Tá? Vai ser na presença do advogado, na data e horário marcado pelo... Desculpe. Na data e horário marcado pelo sindicante na presença dele. Tá? De formular quesitos em carta precatória? Beleza. Tá? Se ele quiser, pode. De formular quesitos em prova pericial? Beleza. De requerer quesitos naquele... Ele vai orientar o perito ali o que ele quer que seja periciado. Tá? De requerer o que entender necessário ao exercício do seu direito. Beleza, isso aí são direitos. A minha única discordância é em relação a isso aqui, pessoal. Assistir aos depoimentos. Ok? Para mim, teria que ficar limitado aos depoimentos das testemunhas indicadas por ele. Tá bom? Então, o direito do sindicado acompanhar o processo, rolar testemunha, assistir o depoimento. Solicitar requisições, requerer perícia, apresentar defesa prévia, juntar documentos e obter cópia dos autos. Tranquilo. O sindicante, tá? Diante desses direitos todos do sindicato, o que ele pode fazer? Então, o sindicante ele poderá indeferir, mediante decisão fundamentada, tá? Pedido do sindicato que incida nas hipóteses vedadas no item ponto 1.2, que é aquela, que atente contra a moral, contra os costumes, contra a disciplina, Então, ele poderá se incidir nessa previsão do item 5.1, ok? Porque aí é coisa que não tem nada a ver, são coisas que fogem à licitude. Aí ele pode indeferir. Ou então, quando o objeto do pedido do sindicato for ilícito, for impertinente, desnecessário, for protelatório, o cara está querendo ganhar prazo, ganhar tempo, tá? Ou então, se esse pedido do sindicato não tiver nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, não há um fato novo. Então, ele pode o sindicante, tá? De maneira fundamentada, poderá indeferir, ok? Então, o sindicante pode indeferir se for ilícito, impertinente, necessário, protelatório, sem interesse para o esclarecimento dos fatos, pedido do sindicato. O sindicato poderá realizar sua própria defesa, sendo-lhe facultado em qualquer fase da sindicância constituir advogado para assisti-lo. Então, aqui, eu posso, como sindicato, posso exercer minha defesa, ou, se eu não inicio essa sindicância, se ao início ali, começou meu depoimento e tudo mais, eu não constituo advogado, não importa. Lá no meio da sindicância eu posso constituir. Se eu verificar que, o caldo vai entornar para o meu lado. Aí eu constituo advogado. Então, em qualquer fase da sindicância, ele pode constituir o advogado, o sindicato. Então, o sindicato ele poderá realizar a defesa própria ou constituir advogado em qualquer fase da sindicância. Importante, tá, pessoal? Isso, em qualquer fase da sindicância. Tá? Vamos ver aqui. Esse U aqui, ele está impertinente aqui. Aí ficou melhor. Não havendo a figura do sindicato, mas apenas um fato a ser apurado, torna-se desnecessária a concessão do prazo para oferecimento da defesa prévia e para a apresentação. Claro, pessoal? Isso é uma coisa óbvia. Se eu inicio a sindicância, eu não tenho um sindicato. E tampouco aparece esse sindicato lá no decorrer
da sindicância. Para que eu vou oferecer, né, prazo para a defesa prévia? Não precisa. Tá? Aí não há necessidade. Agora, vamos ver aqui mais à frente. Vou fazer um acerto aqui. Vamos ver aqui mais à frente. Então, não posso, se eu não tenho um sindicato, não preciso. Agora, vamos ver. Aí, o disposto aí, nesse item que nós acabamos de ler, tá? O que acontece? Tá? Em relação a isso que nós acabamos de ver, que está no item 5.2.3. Quando, no contexto da apuração de um fato, emergirem indícios de cometimento de infração disciplinar ou situação ampliativa ou restritiva de direitos de qualquer pessoa, seja do denunciante, seja da testemunha, etc., ocasião em que o sindicante certificará o seu entendimento nos autos, procedendo à respectiva notificação do interessado para o interrogatório, já na condição de sindicado. Então, olha lá, 5.2.3, tá? Espera aí que isso aqui ficou meio fora de contexto aqui, não se aplica. Ó, o disposto não se aplica. Espera aí, para poder ficar de entendimento, pessoal. Espera aí. Faltou aqui, tá? Isso aí, faltou isso aqui, o Flávio. Vamos lá. Então, o disposto no item que nós acabamos de ler não se aplica quando, no contexto da apuração de um fato, emergirem indícios de cometimento de transgressão disciplinar, ou ainda de uma situação ampliativa ou restritiva de direitos de qualquer pessoa, seja o denunciante, a testemunha, etc. Tá? Então, nesse contexto aqui do 5.4, eu não tenho, inicialmente eu não tinha um sindicato. Só que no contexto da história, tá? De acordo com isso aqui, esses indícios e tudo mais, começa a aparecer um sindicato, tá? E aí, ocasião em que o sindicante certificará o seu entendimento nos autos. Não tinha, eu entendi aqui, de acordo com o depoimento, que o fulano de tal, que era o denunciante ou que era a testemunha, na verdade, ele é o sindicado, tá? Então, eu estou arrolando agora o mesmo como sindicado. E aí, nos autos, procedendo à notificação do interessado para o interrogatório já na condição de sindicato. Feito isso, o que acontece? Aí vai ter que se oferecer o prazo para a apresentação do contraditório em ampla defesa. Tá? Só não ofereceria se não tivesse a figura do sindicato. Tá? Mas no decorrer da apuração, tá? Aquele que tinha aparecido como denunciante ou como testemunha, na verdade, ele deixa essa condição, de acordo com a apuração dos fatos, deixa essa condição e passa a ser o sindicado. Aí é oferecido a ele, de acordo com a notificação, ele vai ser notificado pelo sindicante, e aí, já na condição de sindicado, vai ter direito ao contraditório e à ampla defesa. Tá bom, pessoal? Ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Sucintamente é isso. Tá bom? Então vamos lá. Na condição de sindicado, tá? Poderá apresentar a defesa prévia, tá? Então era testemunha ou denunciante, virou sindicado, já na condição de sindicado, ele poderá apresentar a defesa prévia, tá? E requerer o que? Julgar direito. E vai ter todos aqueles direitos que nós acabamos de elencar, tá ok? Devendo-se, no procedimento dos trabalhos, ser observado o rito preconizado nesta ICA, né, que é o contraditório para a defesa, para assegurar o direito do contraditório para a defesa. Então, tudo isso vai ser observado. Por quê? Comecei a sindicância sem um sindicado, tranquilo, e no decorrer dos fatos, da apuração, na verdade, eu vi ali que aquela pessoa que denunciou, aquela pessoa que notificou, né, e aquela testemunha, na verdade, era um sindicato. Ok? O advogado do sindicato poderá presenciar os atos de inquirição do seu cliente e das testemunhas, bem como acompanhar os demais atos da sindicância.
Outra coisa que eu coloquei aqui, pessoal, tá? Item 5.3. Lá também, na minha sugestão, eu pedi que o advogado só presenciasse. A sugestão foi, por exemplo, o advogado só presenciar a inquirição do cliente dele, sem problemas, que ele é o patrono mesmo, é ele quem tá defendendo o cliente dele, beleza. E da testemunha, tá? Da testemunha que foi arrolada pelo cliente dele. Agora, não falei que também, tá? Assim como lá no item ponto 5.2, o advogado também não deveria acompanhar os demais atos da sindicância no sentido de assistir ao depoimento, né, do ofendido, das demais testemunhas. Ok? Foi a minha sugestão lá. E aqui, ó, dentro desse contexto aqui, acompanhar os demais atos da sindicância, sendo vedado ao advogado durante as oitivas, ok? Interferir nas perguntas e respostas. Então, o sindicante está ali fazendo pergunta, fazendo resposta, o advogado, a despeito de seu patrono estar defendendo o cliente, não pode falar nada, ok? Não pode tecer comentários. E aí, ao final da inquirição, tá ok? Ele pode fazer, por intermédio do sindicante, as perguntas que sejam interesse dele. Não pode perguntar diretamente à testemunha, ao ofendido, ao denunciante. Tá ok? É igual quando a gente está ali diante do juiz, né? Que seja ali o autor da ação, seja o réu, ele não pode perguntar diretamente ao juízo. Tem que perguntar ao advogado e o advogado pergunta ao juízo. Tá ok? Moisés, uma dúvida. Pode falar, Moisés. Tu falou aí, mas não ouvi não, Moisés. Eu acho que teu microfone está com problema. Tá sem som. Pode acompanhar, pode. Pode sim, ô Moisés. Pode acompanhar. Tá? O que ele não pode fazer? Ele não pode fazer durante o interrogatório, tá? Ele não pode interferir nas perguntas que forem feitas pelo sindicante, tá? Aos inquiridos, tampouco nas respostas que são dadas pelos inquiridos. E ao final do depoimento, ele poderá sim fazer perguntas que achar de interesse, tá? Para a defesa, mas ele não faz diretamente à pessoa, faz ao sindicante e o sindicante reproduz. O advogado pode acompanhar o depoimento das testemunhas? Pode, pode sim. Pode sim. Tá? Ele é o patrono, ele tá ali para defender o cliente dele, tá ok? Tá ali para defender o cliente dele. Pode sim. Então, o advogado ele poderá presenciar os atos de inquirição do sindicato das testemunhas. Tá? Aqui, ó, quando ele fala aqui, bem como acompanhar os demais atos da sindicância. Aqui, Moisés, tá? Aqui, ó, ele pode acompanhar a inquirição, bem como acompanhar os demais atos da sindicância. Tá? O que é vedado a ele é só fazer as perguntas aqui, interferir nas perguntas e respostas. E quando ele quiser fazer ao final, vai ser por intermédio do sindicante. Ok? Item 5.3. O advogado não poderá interferir nas perguntas e respostas durante a oitiva. Vamos lá, o previsto no item ponto... Aqui, ó. Lá, ó. Item ponto 5.3 aplica-se no que couber ao sindicato. Quer dizer, no que couber, quase, o sindicato ele acaba quase tendo os mesmos direitos que o advogado dele. Acompanhar tudo ali no que couber, logicamente. E foi outra coisa que eu também questionei não, né? Desculpa, não questionei, eu dei a minha sugestão para isso aqui também ser não ser alterado, né? Ser alterado, item 5.3.1, ok? Vamos lá, o sindicato, bem como advogado, por ele constituído,
poderá ainda, a qualquer momento do pleito, requerer vistas ou cópias do procedimento em local designado pelo sindicante. Nós vimos lá, né, que o sindicato ele pode obter a cópia dos autos, tá? Sem problemas. E aí, ó, a qualquer momento isso, e o local vai ser designado pelo sindicante, e isso vai acontecer na presença do sindicante, ok? Item 5.4, pessoal. Vamos lá, pessoal. Então, disposições finais. Contraditório e ampla defesa. Pessoal, o Moisés fez algumas perguntas aqui, acredito que eu tenha conseguido ali responder para ele. Alguma pergunta, pessoal, mais aí em relação ao contraditório e ampla defesa? Sim, não? Vida que segue. Beleza, então vamos lá. Ainda aqui, né? Sindicato e advogado poderão requerer vistas ou cópias do procedimento em local designado pelo sindicante e na presença do sindicante. Tranquilo? Disposições finais, pessoal. Vamos ver aqui. Importantíssimo isso aqui, tá? Aqui nós temos prazos, pessoal. Temos prazos para apresentação de recurso, temos prazos para a resposta do recurso, temos prazos da autoridade competente, que é superior à autoridade instauradora. Muita atenção nisso aqui, porque isso tudo entrará lá nas questões que nós faremos, exercícios, ok? Vamos lá. Após a publicação da solução da sindicância, após a publicação da solução, pessoal, da sindicância, o sindicado terá 5 dias corridos para recorrer por meio de pedido de reconsideração da decisão da autoridade instauradora. Então, publicou a solução no dia 5. A contar dali, o sindicado terá 5 dias corridos para recorrer por meio de pedido de reconsideração da decisão da autoridade instauradora. Tranquilo? Fato isso, hein, pessoal? Tá? Fato. E aí a gente vai cair naquela questão do prazo, né? Início da contagem do prazo, dia de expediente, tá? Dia de expediente, e término também. O recurso, que vai ser um pedido de reconsideração, vamos falar de pedido de reconsideração lá no RDAE, mas aqui também aí que a fala em pedido de reconsideração, aqui esse pedido de reconsideração vai ser feito na forma de requerimento. Nesse requerimento, o sindicado ele vai expor os fundamentos daquele pedido dele, tá ok? E vai juntar os documentos que ele julgue conveniente, tá? Para tentar uma alteração na decisão ou na solução prolatada pela autoridade instauradora, tá ok? Vamos lá. Então, aí vimos lá, prazo para interposição do recurso por parte do sindicado, 5 dias a contar da publicação da solução. Vamos ver agora o lado da autoridade instauradora. A autoridade instauradora, 6.2, ela vai apreciar o pedido de reconsideração do sindicado no prazo de 10 dias. Então, ela tem 10 dias para apreciar e para emitir o posicionamento dela, ok? Vamos lá. Deixa eu ver o que aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Espera aí. Vamos ver aqui, que eu acho que... Aqui, ó. Vamos só diminuir um pouquinho para aparecer aquilo ali. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, porque aí, vamos lá, o sindicado, ele tem quantos dias para... qual o prazo para ele interpor recurso, pessoal? O sindicado. Qual o prazo? 5 dias o que, Elcio? Úteis ou corridos? Moisés? Elcio? Corridos. Tá bom? A partir de quando? A contar de quando? A contar de quando? Da publicação da solução, tá bom? Beleza. A autoridade instauradora, ela vai apreciar o pedido, tá ok? Isso aí.
tá, do sindicato. Qual o prazo da autoridade? 10 dias corridos. A contar de quando? Da interposição do pedido, ou seja, no dia em que a autoridade instauradora receber o recurso da mão, o pedido de reconsideração que vai ser feito na forma de requerimento, no dia que ela receber do sindicato esse recurso, a partir dessa data, pessoal, começa a contar o prazo dela de 10 dias, tá ok? Começa a contar, e são 10 dias corridos, tá legal? Em caso de provimento do pedido, ou seja, a autoridade recebeu o recurso do sindicato, aceitou, tá? Provimento é aceitar a tese de defesa do sindicato, ok, concordei, então ela deu provimento ao pedido dele. A autoridade instauradora determinará o saneamento do feito, ou seja, ela vai ajustar a decisão dela nos moldes, tá, do que foi pedido pelo sindicato. Acatou o pedido dele. Ela entendeu que não, realmente, tá, acatou o pedido dele. Está nos moldes de sua decisão e posterior arquivamento. Aceitei, mando arquivar. Então, dei provimento, aceitei, concordei, tudo mais, ajeitei o processo, mando arquivar. Beleza. Agora, a outra situação. Em caso de indeferimento do pedido, opa, não aceitei as alegações de defesa do sindicato. O que eu vou fazer? Tá? O que eu tenho que fazer? Será publicada em 5 dias a decisão de diário oficial. Diário oficial, pessoal, da União. Tá? Então, indeferir o pedido, ó, recebi, eu tenho 10 dias para prolatar minha decisão. Ok? Nesses 10 dias ali, eu indeferi, ó, no dia tal, dentro do prazo, eu indeferi o pedido. Quando eu indefiro, a contar da data em que eu indeferi o pedido, eu tenho 5 dias corridos para publicar essa decisão minha, do indeferimento, no Diário Oficial da União. Página, mas é isso mesmo, ok? Diário Oficial da União, tá ok? Na prática não é isso não, mas pela ICA é assim, tá? 5 dias, tá? E aí, acabou? Não, porque a palavra da autoridade instauradora não é a última, tá? Isso ainda tem um paninho para manga. Quando eu publico ali, tá? 5 dias, publicou, o procedimento vai ser encaminhado lá para a autoridade hierarquicamente superior a quem? A autoridade instauradora. Então, um exemplo para vocês. Tá? Supondo que tenha ocorrido uma sindicância no IPA, e com o sindicato, tá? Houve lá a decisão, né, a solução da autoridade do diretor do IPA, foi a autoridade instauradora, e ele aí decidiu, publicou, tá? O sindicato, no prazo previsto de 5 dias, entrou com recurso daquela decisão do diretor do IPA, que foi a autoridade instauradora. O diretor do IPA recebeu o recurso, tá? Cumpriu o prazo dele de 10 dias e indeferiu o pedido. Quando ele indeferiu, o que ele fez? Opa, mandou para a publicação no Diário Oficial da União. Publicou no Diário Oficial da União, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito? O diretor do IPA, tá? Vai encaminhar esse processo exausto da sindicância para a autoridade hierarquicamente superior a ele. No caso do IPA, é o comandante-geral do pessoal, é o CONGEP. A autoridade está acima do IPA, tá? Porque o IPA está diretamente ligado ao CONGEP. Então, manda diretamente para o comandante-geral do pessoal, tá? Lá para o CONGEP, tá ok? Entendido, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Beleza, mandou para lá. Aí, o que o comandante-geral vai fazer? Ó, então, só para repetir aqui, em caso de deferimento, o pedido será publicado em 5 dias úteis, 5 dias corridos, a decisão do Diário Oficial da União. E o procedimento será encaminhado à autoridade hierarquicamente superior. Só para ficar bem claro isso aí para vocês. A autoridade instauradora deverá observar o disposto no item 4.2, tá? Medidas a serem adotadas, tá? Então, lá no item, as medidas que devem ser adotadas. Nós já vimos isso lá atrás, ok?
Então, observou aquilo ali, beleza? Então, teve um indeferimento, observou-se lá, beleza, vamos aqui. O recurso, pessoal, tá? O que ele fala aqui? Não terá aquele recurso que foi apresentado pelo sindicato, o qual foi indeferido pela autoridade instauradora, ele não tem efeito suspensivo, ou seja, o desdobramento da solução da autoridade instauradora vai fluir normalmente. Tá? Por quê? Nós temos uma lei, a Lei 9784, que ela trata do processo administrativo em âmbito federal. E ela diz lá, no caput, que do artigo, salvo engano, do artigo 62 ou 63, vamos ver daqui a pouco aqui, fala que o recurso administrativo ele realmente não tem efeito suspensivo. Um exemplo claro para vocês, pessoal. Prorrogação de tempo de serviço. Tá? Supondo que eu tenha indeferido, né, o meu pedido de prorrogação de tempo de serviço. Cargas d'água, tá? O sargento, não estou estabilizado, aí o diretor de administração do pessoal, que é a autoridade competente para prorrogar o meu tempo de serviço, decidiu não prorrogar por conveniência da administração. Tá? Então, isso ele aconteceu assim no dia 1º de janeiro, desculpe, no dia 1º de fevereiro de um determinado ano, e o meu tempo de serviço, tá, está terminando no final, no dia 1º de março. Então, supondo ali que no dia 1º de fevereiro foi indeferido. Aí eu posso entrar com recurso, tem um prazo previsto lá no estatuto, que agora são 45 dias, eram 120, agora são 45 nesse caso. Aí eu entro com recurso, tá? Entro com recurso no prazo previsto. Só que entrei com recurso, quem vai apreciar esse recurso vai ser o diretor de administração do pessoal. Esse recurso, fiz o requerimento, foi para o diretor da minha unidade, o diretor fez o despacho, mandou para lá, só que vai demorar. Vai passar daquele prazo em que está finalizando o meu tempo de serviço, que é o dia 1º de março. Não importa, pessoal, é recurso administrativo, não tem efeito suspensivo. Quando chegar no dia 1º de março, se eu não tiver uma resposta do recurso, eu vou ser licenciado normalmente. Tá? Vou ser licenciado normalmente. Logicamente que eu ainda vou ter a resposta do recurso. Se eu tiver um parecer favorável naquele meu recurso, mesmo que eu já tenha sido licenciado, aí eu vou ser reincluído, tá ok? Vou ser reincluído, tá? Volto normalmente para a força, sou reincluído, sem problemas. Tá? Então, é isso. O recurso administrativo ele não tem efeito suspensivo. Nesse caso que eu falei com vocês, mesmo que chegue a data do meu licenciamento, eu vou ser licenciado normalmente, tá? Mesmo com o recurso em andamento. Sucintamente é isso. Então, é o que ele fala aqui, a ICA de sindicância reproduz isso aqui. Ó. O recurso não terá efeito suspensivo. Portanto, após a publicação da decisão do pedido de reconsideração, deverão ser tomadas as providências para o cumprimento da solução da sindicância. Então, se a solução da sindicância determina a instauração de FATD, vai ser instaurado o FATD, mesmo que eu não tenha, que mesmo que a autoridade instauradora não tenha prolatado a decisão dela. Tá? Mesmo que não tenha prolatado, ou mesmo que ela já tenha prolatado e indeferido lá o pedido de reconsideração. Tá, ok? Não tem, se tiver, vai ser instaurado a sindicância, se declinou para instaurar o IPM, vai ser instaurado, tá? Mas essa guerra acabou? Essa guerra não acabou ainda. Por quê? Como a palavra final não é da autoridade instauradora, é da autoridade superior a ele, vai lá para cima. Tá? Se lá em cima, tá? No caso que eu falei para vocês aqui do IPA, se o comandante-geral do pessoal modificar a decisão do diretor do IPA, beleza, volta ali, o que tinha sido decidido na solução não vai ter validade, porque foi modificada a decisão da autoridade instauradora. Aí ele fala aqui, pessoal, na segunda parte. Primeira parte eu falei que não tem efeito suspensivo. Qual é a exceção a isso? Havendo justo receio de prejuízo, de vício ou incerta reparação, a autoridade instauradora ou a autoridade
hierarquicamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Aí, pessoal, é outra história aqui. Qual é o prejuízo, tá, de difícil ou incerta reparação? Tá? O caso da prorrogação de tempo de serviço não é, porque mesmo que eu tenha sido licenciado, tá, isso pode ser revertido, ou seja, eu posso reincluído se eu tiver um parecer favorável. Ou, agora, tá, se é um caso de uma situação em que, né, eu entrei com recurso porque eu vou tomar 5 dias de cadeia, eu vou tomar 10 dias de detenção, tá ok? Nesse caso, pessoal, tá, eu entrei com recurso, é um recurso administrativo, aí, tá, aí esse recurso ele tem que ter o efeito suspensivo. Porque se não tiver, o cara fala, não, tá, mesmo com o recurso em andamento, você vai cumprir os teus 10 dias de detenção ou os teus 5 dias de prisão. Não, isso não pode ser feito. Porque se eu entrar lá, se eu cumprir 1 dia ou 2 dias de prisão, 1 ou 2 dias de detenção, isso nunca mais vai voltar para mim. Já era. Eu tive a minha liberdade cerceada. Tá? E quem vai repor esses 2 dias que eu fiquei encarcerado? Ninguém. Que eu fiquei impedido de ir para minha casa, que eu tive a minha locomoção cerceada. Ninguém vai reparar isso. Vai voltar, isso não volta mais, eu perdi. Vulgarmente falando, é aquela história, né? Depois que você toma um tapa na cara, quem é que vai tirar? O tapa já foi dado. Por mais que quem deu o tapa seja penado, o tapa não vai poder ser retirado, o soco não vai poder ser retirado. Okay? Aí, isso é um prejuízo de difícil ou de incerta reparação. Aí, nesse caso, o recurso vai ter o recurso vai ter efeito suspensivo. Tá bom, pessoal? Deu para vocês entenderem sucintamente, pessoal? Essa questão, essa diferença do... Tá? Então, beleza. Então, aí, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a autoridade instauradora ou a hierarquicamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo. Então, nessa situação da solução de sindicância, se for uma coisa normal, entrei com recurso, foi indeferido, mas está lá em cima para ser analisado pela autoridade. Tá? Mas é uma coisa que não vai me trazer prejuízo. A decisão, a solução não vai me trazer prejuízo. Pode ser reparada depois. Beleza, não tem efeito suspensivo. Agora, se a solução foi para uma coisa, né, da psicose, foi para uma coisa que vai me trazer um prejuízo, que não vai ser fácil, tá, reparar, tá ok? Ou vai me trazer um prejuízo, quer dizer, que vai me trazer um prejuízo de difícil ou de incerta reparação, vai ter que ser dado efeito suspensivo, tá bom? E aí vamos lá. Aí foi o que eu falei com vocês, da Lei 9784, a de 99, ela regula o processo administrativo em âmbito federal. O caput, a cabeça, o artigo 60, né? Fala aqui por meio, e o 61 fala, salvo disposição legal em contrário, o recurso não terá efeito suspensivo. E qual é a disposição em contrário? É o justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação. Aí vai ter efeito suspensivo. Tá bom? Aí vamos lá. Está lá em cima o recurso, tá? Porque o recurso foi indeferido pela autoridade instauradora. Então, está lá em cima com a autoridade superior. A autoridade competente para decidir que é superior, tá ok? O recurso administrativo poderá. Então, poderá confirmar a solução da autoridade instauradora, poderá modificar a solução da autoridade instauradora, poderá anular a decisão, a solução da autoridade instauradora, ou ainda, poderá revogar total ou parcialmente. Revogar é o quê? Total ou parcialmente. Revoga totalmente, os efeitos até ali, né, que surtiram até ali, ficam, tá ok? Então, dali para frente não vale mais nada. Isso pode ser totalmente, revogo totalmente, ou revogo algumas partes da solução. No caso da anulação, eu anulo toda a solução da autoridade, tá? Anulo toda a solução da autoridade instauradora. Aqui eu vou modificar e aqui eu vou confirmar, vou concordar com ela.
E aí, qual é o prazo que aquela autoridade que está acima da instaladora tem para poder fazer isso? Tá? A decisão recorrida no prazo de 10 dias. Então, é o mesmo prazo que a autoridade instaladora tem para poder emitir o parecer dela em relação ao recurso que foi apresentado pelo sindicato. Tá? Então, é o prazo de 10 dias corridos, a contar de quando, pessoal? A contar da data em que a autoridade superior receber os autos da sindicância, para dar o parecer dela, tá? Após, logicamente, o indeferimento do recurso lá pela autoridade instaladora. Lembrando que esse recurso ele só vai para essa autoridade superior, a autoridade instaladora, em caso de indeferimento, tá? Em caso de provimento, em caso da autoridade instaladora aceitar o posicionamento, né, do sindicato, não vai. Porque o processo vai ser saneado nos moldes lá da decisão dele, né, concordando, e vai ser arquivado. Tá ok? Ficou claro, pessoal, isso aqui para vocês? Tranquilo? Tá, e o que eu quero que vocês tenham em mente, pessoal, são os prazos, pessoal, tá? Então, outros prazos pintaram. E vejam, tá? Não são prazos contados em dias úteis. Só temos 2 aqui, hein? Acidentado e aso. O restante, tudo dias corridos. Pode perguntar, André. Desculpe, Andréia. Desculpe, André. Andréia, é o óculos, Andréia. Pode perguntar, Andréia. Mas qual a parte que você não entendeu, Andréia? Fala para mim que eu vou. Pode, se você quiser, pode falar aí ao microfone, tá? Tu quer desde lá da apresentação do recurso ou. Tá, beleza. Então vamos lá. Ou tá aqui. Ó. Vamos lá. Isso aí tem que ficar bem claro para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Foi publicado lá a solução da sindicância, tá? Publicou a solução da sindicância. Publicada a solução da sindicância, tá? O sindicato ele vai ter 5 dias para recorrer daquela solução que, se for desfavorável a ele, tá? Por meio de pedido de reconsideração. Tá? Então, publicou lá. Então, nós temos 2 situações aqui. Tá? Primeiro, tá? A autoridade, já sabemos que ela tem 10 dias para poder emitir o parecer dela, e aí nós temos 2 situações, Andréia. A autoridade instauradora, ela deu provimento ao pedido, ou seja, ela aceitou os argumentos do sindicato naquele recurso que ele fez, naquele pedido de reconsideração. Tá, André? Então, aceitou. Aceitou, beleza. Não, realmente, você tem razão. Então, eu vou aceitei tua decisão. Então, eu decido que, de acordo com tal solução, dei o parecer favorável lá ao recurso dele. Beleza. Então, ajeita a minha decisão, republico a minha decisão e mando arquivar. Tá ok? Mando arquivar. Aceitei, tudo certo, então morreu. Tá? Então, morreu, o sindicato ganhou, tá? Porque a autoridade aceitou. Então, esse é o primeiro caso. Foi deferido, então morreu ali. Agora, foi indeferido, tá? O recurso do sindicato. A autoridade recebeu, no período de apreciação, não concordo, vou manter a minha decisão. Manteve a decisão dela, então essa decisão dela, ela tem que publicar num prazo de 5 dias, tá? 5 dias, essa decisão dela no Diário Oficial da União, tá? Isso aí porque ela indeferiu. Acabou aqui? Não acabou aqui. Porque mesmo ela tendo indeferido, a palavra dela não é a final, tá? A palavra final vai ser da autoridade que estiver acima dela, tá? Foi o exemplo do diretor do IPA que eu dei e do comandante-geral do pessoal. E aí, quando publica no Diário Oficial, em 5 dias após a decisão do indeferimento,
Esse processo é encaminhado para a autoridade hierarquicamente superior. Aí eu contei a história do IPA, né? O diretor do IPA indeferiu, mas a palavra dele não é a final, mandou o exausto da sindicância lá para o comandante-geral do pessoal para poder decidir, que é a autoridade hierarquicamente superior a ele. Tá? Então, está ali, 5, nós colocamos, tá aqui, falamos do recurso, que não vai ter efeito suspensivo, tá? Aqui ficou tranquilo. Havendo justo receio, aí se houver receio, prejuízo difícil de certa reparação, terá suspensivo. Vamos falar aqui da autoridade. A autoridade recebeu lá o exausto da sindicância. Quando ela recebe, André, o que pode acontecer? Ela pode confirmar aquela solução, né, a decisão da autoridade, o indeferimento, não, realmente, concordo, tá? Foi indeferido, tá certo, tá, a tua decisão lá atrás, lá, a tua solução está corretíssima, eu confirmo e confirmo também o indeferimento. Então, o sindicato perdeu. Ou ainda, a autoridade, tá, superior, ela pode modificá-la? Não. Espera aí. Não concordo aqui nesse ponto aqui, não concordo contigo, tá? Eu não concordo com essa... Eu vou modificar aqui a sua decisão. Na verdade, você indeferiu, mas eu quero deferir, tá, o pedido. Eu entendo lá que o sindicato ele tem razão, tá? Mesmo você tendo definido, eu entendo que ele tem. Então, ela modifica a decisão da autoridade instauradora. Ela pode olhar aqui, não, peraí, eu vou anular isso aqui, ó. Há uma ilegalidade aqui nessa tua decisão. Não, olha só, a solução lá, pô, apontou isso aqui, não sei o quê, e você deferiu, não, vou anular. Ela pode anular a decisão da autoridade instauradora. Ou ainda, ela pode revogar. Quando ela anula aqui, morre tudo, né? Então, não valeu ali o indeferimento da autoridade instauradora em relação ao recurso do sindicato e não valeu também aquele procedimento lá relativo à solução da autoridade instauradora. Então, anulou tudo, ok? Aqui, ela pode revogar a decisão da autoridade totalmente. Revogou totalmente? Revogou, caramba, eu revogo aqui o teu indeferimento, tá? Eu entendo o seguinte, isso aqui não tem, esse teu indeferimento, apesar de você ter indeferido, para mim, você não foi bem claro em relação ao indeferimento do recurso apresentado pelo sindicato. Então, volta aí, estou revogando essa parte aqui, você refaça aí a sua decisão em relação ao indeferimento da solução. Isso, ela, então, revoga totalmente a decisão do indeferimento. Ou então ela pode revogar parcialmente. Não, olha só, tudo bem, tá? Esse ponto aqui, apesar de você ter indeferido, esse único pontinho aqui eu não concordo, tá? Você ter esse teu indeferimento aqui, pô, tá legal, mas olha só, esse ponto aqui tu pode modificar. Então, eu vou revogar parcialmente, você ajeita isso aqui e depois manda de novo para mim. Tá? Então, revogou parcialmente. Tá? Então, ela não vai ter que... a decisão dela de indeferimento, ela não faz totalmente. Ela faz ali aquela pequena ajeitada e manda de novo lá para a autoridade. Tá, ok? E a autoridade competente vai ter, né, para fazer isso, uma dessas coisas aqui, tomar uma dessas providências, 10 dias a contar da data em que ela receber os autos da sindicância. Tá? Não. Porque quando ela anula, André, a anulação, gente, a anulação volta, zera tudo, tá? Zera tudo, tá? Zera tudo. Ela pode anular, quando manda anular, volta lá atrás a partir da solução da autoridade, da solução, tá? Da solução. Porque até a parte ali da conclusão da sindicância foi com o sindicante, tá ok? Com o sindicante. Quando chega a parte da autoridade instauradora, que é a partir da solução, tá? Quando ele fala aqui anular, anula até a decisão, até a solução da sindicância. Então, vai anular, retroage ali até a solução da sindicância.
Tá? Então, a autoridade instauradora vai ter que refazer a solução dela. Tá? Vai ter que refazer a solução, vai ter que publicar novamente a solução. Tá ok? Na revogação, não. A revogação revoga alguns aspectos ali, tanto da decisão de indeferimento, como alguns aspectos da solução. Não é tudo, não anula tudo. Tá? Anulação, refaz tudo. Revogação não, pessoal. Tá? Revogação não. Revogação revoga alguns aspectos ali. Esses aspectos podem abranger ali a decisão, né? A decisão total ali, a decisão total em relação ao indeferimento do recurso, não volta lá para a solução, não volta, ou pode envolver totalmente aqui alguns aspectos, os aspectos do indeferimento do recurso, ou alguns pontos, pequenos pontos ali da decisão de indeferimento do recurso, pessoal. Tá bom? Anular, retroage. A solução. Revogar, não. Revogar não retroage. Tá bom? Refaz a solução. Refazer a solução é anulação. Quando anula todo o procedimento da autoridade instauradora. Entendeu? Pode perguntar. André. Mas se ele revogar totalmente, anular, aí ele vai refazer a solução. Revogar totalmente, ele dá provimento ao pleito do sindicato? Não. Revogar totalmente, ele vai estar revogando a decisão de indeferimento do recurso. Não vai atingir a solução da autoridade instauradora, não vai atingir. Tá? Então, ele revoga totalmente a decisão de indeferimento. Ou então ele pode revogar alguns pontos da decisão de indeferimento. Um ponto aqui, outro ali, então ele revoga parcialmente. Aí a autoridade, ou ela refaz totalmente a decisão, tá, relativa ao indeferimento, ou ela refaz parcialmente a decisão do indeferimento, porque é uma revogação total ou uma revogação parcial. A anulação ela vai atingir lá atrás, vai atingir a solução da autoridade instauradora. A André continuou sem entender. Assim, eu queria esclarecer somente uma coisa. Pode falar, André. Quando a autoridade competente, ela revoga totalmente, ela devolve para a autoridade instauradora. Positivo. Nesse caso, a autoridade instauradora deu indeferimento. Tá. Então, e se ela vai contra o indeferimento, na verdade, ela que me passa é que ela quer que a autoridade instauradora refaça a conclusão, vamos dizer, conforme a autoridade maior quer, que é indeferimento, ou seja, o sindicato acaba ganhando. Olha só, André. Vamos lá, em relação à revogação, a anulação, já falei o seguinte, a anulação vai voltar, anula até a solução da autoridade. Tá? A revogação, tanto a revogação total quanto a parcial, tá? Vai voltar, tá? Nesses dois casos, os autos vão voltar para a autoridade instauradora refazer. Aí, qual é a diferença aqui na total e na parcial? Na revogação total, tá? A autoridade, ela entende que, olha só, não, eu não gostei do teu indeferimento aqui em relação ao recurso apresentado pelo sindicato. Leia melhor o recurso apresentado por ele e refaça a sua decisão em relação à revogação, tá? Então, refaça. Ou então, parcialmente, eu não gostei, tá? Apenas dessa sua colocação aqui em relação à sua
ao seu indeferimento, tá, relativo ao recurso do sindicato. Então, eu estou voltando para você, mas você dá uma ajustada aqui, nessa tua decisão de indeferimento. Tá? Refaz esse ponto aqui. Escreve melhor esse ponto aqui para mim. Mas não precisa fazer totalmente. O início aqui está legal, ali o meio, mas só refaz aqui esse ponto aqui para mim e manda de volta. Entendeu? Então, deixa eu ver se eu entendi. Neste caso, tá? Quando volta para a autoridade instauradora, Uhum. é só para níveis dele explicitar melhor o porquê daquela decisão, mas E pode continuar indeferindo o pedido do sindicato. isso, perfeito, 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 Obrigada. perfeito, André. Mas pode perguntar aí, qual é a outra dúvida? Não era esta, Era isso mesmo? justamente É isso. justamente isso, André. Justamente isso, Tá, tá? ok, obrigada, hein? Justamente isso, nada, André. Aí eu que agradeço aí pela participação de vocês aí. O Monteiro está colocando aqui, anulação e desfazimento do ato. Sim, legal. E revogação é a extinção de ato válido, mas que deixou de ser conveniente e oportuno. Ou seja, quando se torna ilegal, a forma de se extinguir é a anulação. E no caso de conveniência e oportunidade, seria pela revogação. Perfeito, é isso, o Monteiro. É isso aí, tá ok? É isso aí. Tá? Perfeito. Tá? Ajuste de redação. Tá? É isso. Então, dentro desse contexto que eu passei para a Andréia. Tá? Na confirmação, pessoal, ele vai confirmar, concordou com a decisão da autoridade instauradora, autoridade superior. Na modificação, ele já vai modificar ali, ó, de plano, ele, não, eu vou modificar a tua decisão, tá? Porque eu não concordo, eu vou dar provimento lá ao recurso do sindicato. E PT saudações, volta lá para a autoridade instauradora, tá ok? Agora na anulação, não, eu vou anular porque eu não concordei aqui com o teu posicionamento, mas eu anulo aqui e quando eu anulo, eu volto lá a data da solução. Então, quando anula, tá? Voltou tudo, a decisão, a solução não foi válida, mas aí fica valendo ainda até a conclusão ali, que é a do sindicante, fica valendo. Da conclusão para frente, está tudo anulado. Então, a autoridade instaladora vai ter que refazer a solução dela, vai ter que fazer uma nova publicação, e aí vai ter novo prazo para apresentação de recurso do sindicato, e assim vai, tá bom? E na revogação foi esse contexto que eu acabei de passar aqui para a Andréia. Tá legal, pessoal? Tranquilo, pessoal? Tá? E a gente vai conseguir vislumbrar melhor isso, na verdade, não nesse contexto de confirmar, e porque o que vai aparecer em prova vai ser isso. O que a autoridade competente, superior, pode fazer? Pode confirmar, modificar, anular, revogar, isso vai aparecer para a gente. Tá? Não vai aparecer questão tão profunda. Quando confirma, faz isso. Quando modifica, quando anula. Mas é bom a gente fazer essas perguntas, tá? Para também nós cercarmos aí de todos os lados, para não darmos chance para a banca do EOF, tá bom, pessoal? Legal aí, pô, muito boa a participação de vocês, tá? E é isso que eu quero, pessoal, a gente estar interagindo, vocês fazendo as argumentações, a Andréa foi perfeita na colocação dela, não entendeu, e tem que fazer a pergunta mesmo, o que não pode o que não pode acontecer, as dúvidas, vocês ficarem com dúvidas e a gente não argumentar aqui, e aí isso aqui é que engrandece, né, o nosso grupo, porque um faz um comentário aqui, outro faz uma colocação ali, e aí a gente consegue chegar a um denominador comum, ok, galera? Mas beleza, vamos lá, vamos aqui então, ó. Então, a autoridade decidiu, pode poder confirmar, modificar, anular, revogar total parcialmente o pedido. No prazo aqui, deixe-me só botar aqui, pessoal, para ficar bem claro aqui para a gente. Deixe-me subir aqui, para ficar legal aqui. Ó.
verdade, eu tenho que dar uma diminuída aqui para aparecer. Aqui. Aí, ó. Aí, é isso. Então, a autoridade, ela pode fazer isso aqui, ó. A autoridade competente para decidir o recurso, né, poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida no prazo de 10 dias. Importante, pessoal, olhem os prazos, ok? Após a publicação definitiva da solução, a sindicância... Aqui, pessoal, ó, aí, quando ele fala publicação definitiva da solução, é porque já passou, tá? Já fechou tudo. Já passou aquela fase do recurso, já passou lá pela autoridade hierarquicamente superior, agora fechou, tá? Fechou. Aí, após isso, a sindicância deverá ser arquivada ou na SIG, Seção de Investigação e Justiça, ou outro setor determinado pelo comandante, chefe, diretor ou secretário, em cuja jurisdição a sindicância tenha sido realizada. Então, pessoal, não será sempre arquivada na SIG, né? Ela poderá ser arquivada na SIG ou em outro setor, desde que determinado pelo comandante, chefe, diretor, secretário, ou pelo comandante, chefe, diretor ou secretário, em cuja jurisdição a sindicância tenha sido realizada. Tá bom? Muita atenção nisso também, pessoal. Vamos lá. Outros documentos não mencionados nessa instrução, aí a gente está partindo aqui para o final da ICA, né? Outros documentos não mencionados nessa instrução deverão seguir, segundo a necessidade, os formulários próprios para IPM, ok? Aplicando-se subsidiariamente, quando necessário, as disposições contidas no Código de Processo Penal Militar e na Lei 9784, que nós vimos ali, é aquela que trata do processo administrativo em âmbito federal, e o nosso Código de Processo Penal Militar, ok? Código de Processo, e temos o Código Penal Militar. Código Penal Militar, nós temos o direito penal militar material, né? As penas, os delitos, né? com as sanções previstas. E o Código de Processo é o rito, né? O processo que vai se originar daqueles delitos, tá ok? E a Lei 9784, que está aqui. Vamos ver mais aqui, ó. Caso possam ser identificados de imediato a autoria, a materialidade do fato, a quantificação do dano, tá ok? Não haverá necessidade de abertura de sindicância, porque eu já tenho autoria, eu tenho a materialidade do fato e eu tenho a quantificação do dano. Não haverá necessidade de abertura de sindicância. Mas aí, se eu já tenho isso tudo, tá? Pode ser determinado diretamente o procedimento mais adequado, nos moldes, tá? da linha CT, o PAD, né? O processo administrativo, o IPM, né? O inquérito policial militar, de plano. Olha ali, qual o fato ali? Foi isso. Materialidade. O que é o fato? Autoria. É crime, indício de crime, vou direto para o IPM. É um dano ali, é um processo, vou para o PAD. Tá? Não vou ficar perdendo tempo com a sindicância, tá ok? Há indícios de transgressão disciplinar. Não vou instalar a sindicância? Não, vamos direto para o FATD. A não ser que caia naquele caso que eu falei com você, na história que eu contei, lá dos Afonso, né? Que instaurou o FATD, mas não ficou claro quem estava com a razão. E quando se instaurou a sindicância, ficou mais claro ali, porque no FATD, o que estava errado, o militar estava errado, ele saiu de bonzinho, tá? Saiu de bonzinho. Quer dizer, sairia de bonzinho, né? Mas aí a autoridade apuradora falou, não tem como eu realmente verificar se o cara tinha razão. Eu tenho que ouvir todo mundo, eu tenho que ter uma visão melhor. E aí foi instalada a sindicância, tá bom? Então é isso aqui, o PARE pessoal, o procedimento de PARE é o procedimento procedimento administrativo de reparação, né, ao erário, né? Vamos ver aqui. E os casos não previstos, pessoal, na ICA 111-2, tá? Deverão ser submetidos à apreciação do comandante da aeronáutica, não do comandante geral do pessoal. Tá, pessoal? Então é isso aqui, ó. Tá? Mais o que aqui, ó. Aí aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei para vocês os prazos previstos aí na ICA, tá? Para apuração, ao máximo 30 dias, prorrogação poderá uma vez, por mais 30 dias, né? Prazo máximo eu coloquei lá.
Prazo para apuração, né, o máximo são 60 dias, né? Solução, 10 dias da autoridade. Diligências complementares, 15 dias, que é a DC, né? Solução após a DC, 5 dias. Acidentado, para abreviar, 5 dias úteis. Expedição do ASO, 5 dias úteis. Recurso, 5 dias após a publicação. Recurso à autoridade instauradora, 10 dias. Publicação de indeferimento, 5 dias no Diário Oficial da União. E a decisão da autoridade superior, 10 dias. Ok, pessoal? Prorrogação, 48... faltou isso aí, né? Do 48 horas antes dos 30, isso aí. Tá? Só faltou esse aí, que eu posso depois complementar aqui para vocês. Tá? Eu posso colocar aqui depois para vocês, dar uma ajustada aqui e eu mostro para vocês na próxima aula. Tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso aí. Mais alguma pergunta aí, Andréia? Tranquilo, Andréia? Posso ficar tranquilo aí? Deu para entender? Galera aí que ficou na dúvida, beleza? Sim, obrigada, hein? Muito obrigada. Não, eu que agradeço aí vocês aí pela participação aí, pela interação, tá ok? Por vocês interagirem, na verdade, né? Aqui isso é importante demais para a gente, pessoal, para a gente sanar as dúvidas e chegar aí às denominações comuns aí, por conta das lacunas que ficam nos nossos regulamentos, tá bom? Pessoal, boa noite aí para vocês então, tá ok? Para quem não vai estar comigo amanhã, até semana que vem, se Deus quiser, tá? Para quem não vai estar aí ainda, né? Bom final de semana aí ao lado dos seus familiares, desejo excelente final de semana ao lado da família, e amanhã, quem estará aqui, a gente vai conversar, vai ver licitações, né? Alguns aspectos ficaram em dúvidas aí na aula anterior, e vamos dar continuidade aos nossos estudos SVA, tá bom? Boa noite aí, galera, um forte abraço em todos, tá? E estou aqui à disposição para as dúvidas que, porventura, surjam, seja aqui no grupo, no privado, pode mandar mensagem, sem problemas, tá? Sem problema, não há problema nenhum, se eu não responder na hora, porque eu devo estar ocupado, mas com certeza eu darei o retorno a vocês, tá bom? Boa noite aí, até a próxima semana aí, galera de regulamento, e SVA até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Um forte abraço, galera!